Olá, boa noite. Na verdade, finalzinho de tarde já, né? Boa noite. Meu nome é Adriana Ribeiro, sou diretora médica da Pfizer aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos a esse painel que vai abordar a jornada da Pfizer e a transformação cultural que tivemos junto com essa jornada. Bom, desde o início da pandemia, a Pfizer ela se comprometeu a buscar diferentes formas de apoiar a luta contra a Covid-19 e consciente de que seriam necessárias múltiplas estratégias de enfrentamento. Da vacinação a um tratamento eficaz e seguro para os que ainda pudessem ser impactados além da vacinação. Em tempo recorde, no tempo de uma gestação, 248 dias, a companhia, em parceria com a BioNTech, desenvolveu, testou e aprovou, né, cumprindo todas as fases do estudo clínico, fase 1, 2 e 3, uma vacina eficaz que pudesse ajudar a combater a pandemia causada pela Covid-19. A Pfizer também trouxe para o país o tratamento da Covid-19 para as formas leves e moderadas, para aqueles pacientes que tivessem um risco aumentado, apesar da sua vacinação, de evolução para forma grave da doença. Para que tudo isso acontecesse, foi necessário repensar a forma de atuar. E isso provoca uma grande transformação. E aqui dentro da companhia, né, em todo o seu ambiente, e é sobre isso que vamos falar hoje. Hoje temos o privilégio aqui de conversar com duas grandes líderes da companhia no Brasil, Lucila Moro, diretora da área de Covid-19, e a Sheila Seglio, diretora da área de recursos humanos, que aqui na Pfizer chamamos de People Experience. Obrigada por estarem conosco aqui, né, comigo nesse bate-papo, é uma honra tê-las aqui. Obrigada, Adri, então, obrigada a todos. Boa noite. Boa tarde. Bom, boa tarde, boa noite. Já estamos aqui quase na transição. Bom, vou perguntar aqui, vou começar perguntando aqui para a Sheila, né? Antes da gente entrar especificamente na nossa transformação cultural, eu queria saber um pouquinho da importância da cultura, né? E de uma cultura forte para uma organização. Bom, gente, boa noite de novo. Dri, é um prazer estar aqui com você, com a Lucila, e também um prazer estar com todo mundo aí que está assistindo a gente nesse finalzinho de tarde. Imagino que todo mundo teve aí uma agenda super intensa, com uma série de temas e painéis interessantes, então espero que a gente consiga fechar aqui a altura com chave de ouro, né? Falando de cultura, falando de forma de trabalho e da importância de ter uma cultura organizacional que seja consistente e forte, né? Na minha opinião, ao meu ver, como uma pessoa de recursos humanos, e eu acho que como uma líder também, cultura é o grande diferencial das organizações, né? Todas as organizações têm produtos, têm lançamentos, têm um serviço para entregar, têm uma estratégia, né? Mas isso todo mundo sabe fazer de uma forma ou de outra. O que diferencia uma empresa de outra, o que diferencia uma empresa dos concorrentes é a cultura e a forma como a gente faz as coisas, como as pessoas que estão dentro dessa companhia fazem as coisas, né? E a cultura não é algo que se constrói do dia para a noite. Então, uma cultura forte de uma organização, ela leva tempo, né? E ela precisa não só ser algo que está escrito, né, nos materiais corporativos dessa organização, mas ela deve ser a referência para as pessoas. E a referência para onde as pessoas vão e onde elas buscam o caminho em momentos difíceis, né? Porque quando as coisas estão simples, às vezes vivenciar uma cultura, quando está tudo caminhando como planejado, vivenciar uma cultura também é mais simples, porque está tudo ali em equilíbrio. Agora, quando a gente tem momentos complexos, momentos de crise, momentos de mudança, é quando essa cultura verdadeiramente é testada, né? E é algo que faz com que a gente chegue a um resultado ou não, que a gente vença em alguma situação ou não. Então, é um fator extremamente importante e crítico nas organizações. Você falou de algumas coisas aqui que são muito importantes, né? Que realmente o que referencia uma empresa é a cultura, né? Que essas pessoas que estão na empresa formam a cultura e que é lógico que as pessoas que estão nessa empresa elas têm que vivenciar essa cultura e em tempos difíceis isso é um ponto aí que você realmente vai colocar à prova a cultura. Lógico que parece muito tempo, né? Mas é aqui ao lado, né? Um par
de anos, na verdade, nem um par de anos ainda, né? Porque a gente acabou de sair aí da pandemia, entrou em endemia ainda esse ano, né? Mas a gente enfrentou tempos muito difíceis, né? Ao longo da pandemia e também aqui na Pfizer, né? E que além da gente gerenciar o impacto da Covid na vida e na saúde dos colegas, né? Também tivemos que gerenciar aí as questões dos trabalhos remotos, né? E como que dentro da sua área, aí, falando mais especificamente aí em People Experience, em recursos humanos, vocês tinham que atuar para que os colaboradores continuassem focados no trabalho, né, tivessem saúde, para que eles pudessem também levar saúde para a população. E como que vocês fizeram isso, Sheila? Bom, vamos lá, Adri, eu acho que é a combinação de várias coisas, né? E Lu, te convido aqui a me complementar se por um acaso eu deixar escapar alguma coisa. Mas acho que é a combinação de vários fatores e não tem uma receita de bolo que as coisas acontecem mais ou menos na mesma ordem, né? Eu acho que isso também tem a ver com a cultura das organizações e com a forma como elas fazem as coisas, né? Eu acho que tudo funciona muito melhor quando você já tem de pano de fundo um propósito muito claro, valores muito claros, e nesses momentos que a gente está falando aí de um momento de crise, um momento de pandemia, um momento que foi super surpreendente, né? Vamos dizer assim. Um dia a gente acordou com uma realidade que a gente nunca tinha vivido e a gente tinha que fazer as coisas acontecerem. Então ninguém tinha muita experiência de como fazer isso também. Então, aí, quando você volta para essa questão da cultura, volta para o propósito da organização, volta para os valores da organização, e a Pfizer tem 4 valores que são muito fortes, que é coragem, excelência, equidade e alegria, fica um pouco mais fácil da gente gerenciar esse tipo de coisa, ou pelo menos encontrar o caminho para gerenciar. E eu acho que para a gente, a primeira coisa que a gente fez foi abrir o diálogo e reforçar esses valores, né? Porque também não é através da fala só que a gente chega nos lugares, mas através do ouvir muito. Então foi um momento que a gente foi tentando ali entender o que estava acontecendo, ouvir o que as pessoas tinham de necessidade, né? Conectar isso com os nossos valores, voltar ali para o que era o nosso norte, né? Para fazer as coisas acontecerem. Então, abrir para o diálogo, reforçar os valores e tomar decisões rápidas, mas ao mesmo tempo não ter medo de revisitar as decisões. Porque, principalmente no momento da pandemia, a gente tomava decisões achando muitas vezes, inicialmente a gente achava que eram decisões de curto prazo, né? Eu me lembro o dia D, quando a gente decidiu de todo mundo fazer trabalho remoto e ficar de casa, a gente achava que era algo que em 2 semanas ia se resolver, e no fim a gente ficou 2 anos, né, trabalhando num modelo diferente. Então, revisitar essas decisões, abrir para a conversa, reforçar o diálogo, reforçar a liderança, né? E trazer o accountability da liderança, e não do chefe que vai lá e diz o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, mas de alguém que também está ali atento a ouvir, né? Atento a perceber o que seu time precisa e trazer isso para uma discussão, entender que cada pessoa é diferente, que naquele momento a gente tem autonomia para gerenciar essas coisas. Acho que uma coisa que também foi muito importante na Pfizer foi reconhecer as nossas vulnerabilidades, né? Como pessoas, como líderes e como organização, né? Porque já que a gente na organização é um conjunto de pessoas, óbvio que a gente tem essas vulnerabilidades todas, né? E deixar isso claro, né? Deixar as pessoas entenderem que todo mundo, apesar de estar vivendo situações diferentes, estávamos no mesmo lugar, tentando chegar em um objetivo comum, né? A gente reviu práticas de como trabalhar, da forma que a gente tinha que trabalhar, a gente reviu práticas de benefícios que apoiavam as pessoas. A gente tentou ficar muito atento à questão de bem-estar, das pessoas cuidarem da saúde. Então, acho que foi a combinação de uma série de coisas que fez com que a gente conseguisse manter as pessoas focadas no seu trabalho, porque no fim do dia a gente tinha um propósito muito claro, né? A gente somos uma companhia de saúde que assumimos um compromisso que íamos ser um agente extremamente ativo e importante para resolver o tema da pandemia, então fazer com que todo mundo entendesse isso de uma forma muito clara, transparente, rápida, fez com que a gente conseguisse fazer com que as pessoas se mantivessem focadas naquilo que elas precisavam fazer, mas também levassem em consideração
toda a questão de bem-estar, de saúde, e de entender que naquele momento também éramos pessoas, indivíduos, vivendo as nossas particularidades nas nossas vidas pessoais também. Então, acho que uma pincelada geral é isso. E é eu acho que um engraçado, ponto viu, bem Adri? importante. Vai lá, Lu. Vai, Lu. A gente está com um delayzinho, né, clássico aqui no call, mas a Sheila me convidou a acrescentar alguma coisa caso ela deixasse escapar algo, né? Ela nunca deixa escapar nada. Agora, no final, eu estava pensando, acho que eu vou acrescentar o ponto do propósito. E ela lembrou do ponto do propósito. Mas ainda vou construir um pouquinho em cima disso, porque acho que isso foi fundamental, né? Todos nós sermos lembrados o tempo todo, naquele momento de incerteza, que o nosso propósito, e já era, não foi com a pandemia que esse propósito foi estabelecido, nós já tínhamos como empresa o propósito global de trazer avanços, grandes avanços que mudam a vida das pessoas na área da saúde, né? Então, o momento da pandemia foi um momento em que ficou claro, né, que todo mundo precisava, tinha em comum uma grande barreira, né, na área da saúde que precisava de alguma solução que trouxesse uma mudança significativa. E acho que a Pfizer, desde o início, se colocou, como a Sheila falou, isso trouxe um alento e um senso de propósito mesmo, que faz, acho que a diferença para todos, né? Todos nós, talvez, que possamos aí dividir como foi a jornada individual de cada um naqueles primeiros momentos, primeiros dias de isolamento, começar a saber de pessoas queridas adoentadas, né, em situação grave, até perder pessoas, talvez a gente possa encontrar fatores que foram fundamentais para que a gente navegasse esses momentos difíceis de um jeito mais produtivo, né? E talvez isso seja a propósito. Acho que para a gente, naturalmente, isso acabou acontecendo pelo fato de a gente ter uma base já muito construída em cima do que era necessário para o mundo naquele momento, né? Obrigada, Lu. Exatamente. Eu ia até complementar também que um ponto na fala, e nas duas, assim, inclusive, me chamou a atenção, porque me remeteu ao período da pandemia, que, na verdade, o escritório foi para a casa das pessoas, né? Então, não era isso para todas as empresas, não era incomum, e acho que no início todo mundo tinha um pouco de vergonha, né? Porque às vezes uma criança entrava, mas porque também ela estava lá tendo aula virtual, e, inclusive, com isso, eu acho que formou e fez parte da nossa cultura daquele momento, né? Porque fomos, assim, acho que realmente uns aos outros, né? Acolhíamos essa situação, e porque de fato acontecia, né? E levávamos isso com naturalidade. Então, isso que eu acho que também é você confortar, é você entender as pessoas que não, a gente não é uma máquina, né? Somos humanos, temos as fragilidades. Eu acho que isso ficou muito evidente, né? E um outro ponto também que ficou evidente é que tinha, e aí falando um pouquinho aqui de cultura, né? Tinha que daí não era o propósito, né? Mas era algo que ficou, acredito que como ficou um alicerce mesmo, ficou uma crença, um mantra durante a pandemia, e que muitas pessoas não sabem de onde veio, né? Mas que veio aqui da Pfizer, que era a ciência irá vencer. E isso em vários lugares estava lá, a ciência vai vencer, né? E realmente venceu, né? Somente em 2022, 1 a cada 2 brasileiros utilizou uma medicação ou vacina da Pfizer. Sabemos que esse número ele se deve primordialmente, né, à imunização contra a Covid, né? E aí eu queria saber um pouquinho da Lu, como que foi essa jornada para trazer essa vacina ao país, né? Como líder da área responsável por trazer, qual foi seu grande desafio aqui, o grande desafio do seu time, né? E que vocês tiveram que lidar aí ao longo da pandemia? Claro, conto sim, conto um pouco, e é sempre muito interessante refletir a respeito, né, do que a gente passou nesses últimos anos. É uma história de superação mesmo, e é impressionante pensar no impacto em termos de pessoas sendo ou tendo contato com algum produto da Pfizer, né, em um ano. Então, dizer que 50% dos brasileiros, né, utilizaram algum medicamento da Pfizer em
2022 é um impacto incrível, que a gente nunca tinha alcançado, apesar de atuarmos em diversas áreas terapêuticas. Acho que aqui vale lembrar, né? A gente tem uma história de 70 anos no país, a gente tem produtos e soluções em áreas como cardiologia, oncologia, né? Produtos para uso hospitalar, que inclusive durante a pandemia, né, muito antes da vacina, a nossa missão começou ali para garantir que haveria produto disponível para uma demanda tão excepcional de produtos utilizados, né, em muitas das internações de pacientes com a doença. A gente tem produtos na área de inflamação, outras vacinas também que protegem contra doenças como pneumonia, meningite. Então, a vacina Covid, claro, alavancou muito o número total de pessoas, mas a gente tem uma atuação mais abrangente, né? Mesmo agora em 2023, já numa fase em que as pessoas estão se apresentando para tomarem suas doses de reforço, né? Já tem um número menor de pessoas se apresentando para a vacina, tomando um número menor de doses também. A gente tem um impacto de mais de 40 milhões de pessoas tendo utilizado a vacina Covid ou algum outro produto da Pfizer. Então, é um número muito maior do que qualquer número que a gente tem alcançado e, claro, alavancado aí pela vacina contra a Covid. E a operação foi muito grandiosa, né? Tão grandiosa quanto o número de pessoas que a gente precisava atingir e impactar. Então, se a gente considerar as doses entregues para o Ministério da Saúde, desde a primeira chegada de uma vacina Pfizer, né, ao país, aconteceu em abril de 2021, foi no dia 29 de abril de 2021, desde aquela primeira entrega de 1 milhão, um lote de 1 milhão, né, até a última que nós fizemos esse ano, foram 350 milhões de doses. O período total, né, dessas entregas chega a 26 meses. Então, fazendo uma média aí, a gente está dizendo de entregar cerca de 14 milhões de doses de uma vacina no mês. 14 milhões é consideravelmente mais do que o número total de entregas que a gente já tenha feito de alguma vacina, que é o item mais volumoso mesmo que nós costumamos fornecer para o país, num ano inteiro, né? Em meses, e essa entrega não foi linear, né? A gente teve meses de maior e menor entrega. Em setembro de 2021, a gente chegou a entregar só em um mês, 4 semanas, um total de 40 milhões de doses. Então foi uma operação hercúlea, né, sem precedentes, e por ser sem precedentes, a gente realmente não tinha muitos dos processos que eram necessários para que isso acontecesse, não estavam ainda disponíveis, né, e isso tudo acontecendo diante de uma urgência sanitária que invadia as casas de todos nós, né? Todos nós estávamos esperando da Pfizer e dos outros fornecedores de vacinas para o Brasil, que foram também tão fundamentais quanto a gente, que essas entregas fossem feitas o quanto antes possível, de forma acelerada, né? E de forma eficiente, sem nenhum atraso, não só no momento da chegada de um avião, quando a gente está falando de uma dose importada, né? Mas até a chegada no posto e a sua utilização correta pelo profissional de saúde. Então, era uma operação abrangente, né? Começava com a nossa preocupação em entregar, mas não terminava aí, ia para muito além. Então, a gente tinha que gerenciar as questões de armazenagem. Eu sei que muitos dos que estão nos escutando aqui foram experts nas vacinas e sabem que a vacina da Pfizer precisava ser conservada, precisa até hoje, numa temperatura ultra baixa, né? Entre menos 60 a menos 90 graus, que a distribuição era muito desafiadora, porque a gente tem quase 40 mil postos de saúde no país, e existe o nosso Programa Nacional de Imunizações, que é o maior do mundo, ele tem como pilar a distribuição equitativa dos seus recursos. Então, a vacina precisava chegar em cada um desses mais de 38 mil postos de saúde, e tendo suas condições de armazenagem tão desafiadoras, né, isso só adicionou barreiras, né, problemas maiores que a gente precisava gerenciar em muito pouco tempo. Eu acho que aqui só dando alguns exemplos, né, de coisas excepcionais que a gente, aí não a Pfizer, né, que a nossa sociedade, com o envolvimento de diversos entes públicos e privados conseguiu fazer, a gente conseguiu fazer coisas extraordinárias, porque a situação era extraordinária e exigia isso, né. Então, um exemplo que a gente sempre dá é um processo de desembaraço aduaneiro que foi estabelecido no aeroporto de Viracopos, né, com a ajuda de Anvisa, Receita Federal, para que as vacinas pousassem na pista do aeroporto já com o desembaraço feito, né? Esse é um processo que leva, na melhor das hipóteses, uma semana.
aqui, para essas vacinas, eles aconteciam enquanto as vacinas voavam, né? E claro que dependeu de uma série de excepcionalidades, né? Tanto nossa quanto desses entes, mas fato é que com mobilização a gente fez com que coisas nunca foram imaginadas, né, que pudessem acontecer. A gente tinha pessoas trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, para que coisas desse tipo acontecessem. Né? Agilidade, então, uma coisa que nós também, acho que aprendemos com essa operação, foi que muitos processos que normalmente a gente vai cumprindo em uma sequência, uma coisa termina, a outra começa, a gente foi desafiando para encontrar o que podia ser feito em paralelo. Então, a vacina da Pfizer ela não poderia ser distribuída a todos os postos de saúde, não fossem algumas melhorias nas condições de armazenamento que só foram sendo possíveis e sendo aprovadas pela Anvisa depois que a gente foi começando a fazer as entregas, né? Então, quando o primeiro pedido de um primeiro lote foi feito, a nossa vacina podia ficar algumas horas só em geladeira, o que inviabilizaria praticamente o uso numa boa parte dos postos de saúde. Num período muito curto, de poucas semanas, até que, né, do pedido a entrega fosse feita, a Pfizer conseguiu entregar dossiê com informações novas para favorecer, possibilitar, né, um período maior de estabilidade da vacina em geladeira acontecesse. A gente conseguiu ampliar o período para um tempo maior, para 5 dias naquele momento, antes que a primeira dose chegasse no primeiro posto de saúde, aquilo foi o que viabilizou que a vacina fosse distribuída. Então, se a gente esperasse, né, que a aprovação regulatória estivesse já concedida para que o pedido acontecesse, para que a entrega acontecesse, ia demorar muito mais e muitos brasileiros não seriam protegidos como foram e teriam suas vidas preservadas como foram na agilidade que a gente conseguiu fazer. Então, só alguns exemplos e, de novo, acho que são algumas evidências do que a Sheila dizia. A cultura, a gente já tinha elementos na nossa cultura que nos levavam para essa operação, apesar disso ser algo totalmente novo e sem precedentes, mas os nossos valores de excelência, equidade, a gente tem 4 valores, né? Dos 4, 3 foram fundamentais para que isso acontecesse: excelência, equidade e coragem de tomar alguns passos, né, pela primeira vez, mas com confiança, saber que a gente poderia alcançar. Acho que foi fundamental. Então a cultura ajudou demais nessa operação, Adri. Muito obrigada. E eu acho que tem alguns pontos aqui que você falou que me chamaram bastante atenção, né, em relação à parte de mobilização, né, que a gente teve uma mobilização aí interna, com certeza, né, e externa, e essa coordenação também com essa mobilização externa, e aí você citou alguns exemplos, o desembaraço aduaneiro, a gente pode citar também aqui a agência regulatória, a Anvisa, que também colocou todos os recursos aí para ter essa agilidade, cumprindo todos os passos, mas tendo essa agilidade necessária. E aí eu queria trazer aqui para a Pfizer um pouquinho, porque para trazer rapidamente essa vacina, agilidade, como você própria mencionou, e aí tem alguns passos que a gente pudesse cumprir em paralelo, ela foi fundamental, né? E aí eu acho que uma das coisas que a audiência deve estar se perguntando é se aqui na Pfizer, se a gente já tinha essa cultura com foco em agilidade, né, e colaboração. E aí eu queria ouvir um pouquinho, eu vou fazer uma rodada agora para ouvir de vocês duas, então eu vou começar pela Sheila, logo depois com a Lucila, e aí depois a gente inverte na próxima pergunta. Legal, obrigada, Adri. Acho que como a gente comentou no início, né, do painel, a cultura, ela não nasce do dia para a noite, ela vai sendo construída tijolinho sobre tijolinho durante um longo período de tempo, né? E colaboração, eu acho que sempre foi algo bastante forte na Pfizer, né? Fazia e faz muito parte da nossa cultura já há muito tempo. E a gente, sim, já vinha trabalhando muito com o tema de agilidade, de simplicidade, mas uma companhia tão grande e complexa como a Pfizer, ser ágil e ser simples sempre foi um desafio adicional, né? Então, algo que a gente vinha trabalhando na nossa cultura, mas um desafio adicional. Então, com a chegada desse desafio da pandemia, para mim é evidente que a gente caminhou de uma forma muito mais rápida na direção dessa agilidade, na direção dessa simplicidade. E tem tudo a ver com o que a Lu falou, que eu acho que a Lucila traz exemplos daquilo que às vezes a gente fala e que
pode estar só no papel, pode estar só na fala de um executivo, né, que é sobre a cultura, mas quando você começa a enxergar esses exemplos nesse tema, por exemplo, que a Lu trouxe, do desembaraço das vacinas, toda a parte de supply, e para chegar essas vacinas aqui no Brasil e chegar no braço das pessoas, acho que tem muito a ver com isso, né? Quando você tem a mobilização das pessoas, e por trás dessa mobilização a gente tem um propósito claro e impactante, isso ajuda muito, né, em todo esse processo. Então, óbvio, já existia a questão da agilidade, da simplicidade, mas a pandemia fez com que a gente colocasse isso num ritmo e numa lista de priorização muito maior, né? Óbvio que também não dá para tudo que a gente faz na vida dentro de uma companhia a gente ter o mesmo ritmo, né? E o mesmo senso de prioridade. Então, mas essa cultura que a gente chama aqui de uma cultura de light speed, que é como eu faço verdadeiramente as coisas serem mais ágeis e serem implementadas como prioridade, ela é importante nos momentos adequados, né? E foi um exemplo muito claro essa questão da pandemia. Você mobiliza os colegas internamente no Brasil, fora do Brasil, você mobiliza outros stakeholders externos, todos na busca disso. E a gente tem, sim, né, trabalhado com esse tema agora no pós-pandemia de uma forma muito diferente, porque no fim do dia, agora a gente sabe que dá para fazer, né? A gente teve a prova de que dá para fazer. As metodologias e as ferramentas para fazer isso, óbvio, elas ajudam muito, né? Porque às vezes também as pessoas querem fazer, mas não sabem muito por onde começar. E às vezes a gente tem uma prerrogativa que, para ser ágil, precisa fazer tudo rapidinho. E na verdade não é bem isso, né? Agilidade tem a ver com fazer mais rápido, sim, mas não é fazer tudo rapidinho. A gente tem que fazer com qualidade, né? A questão da ética, a questão de compliance, isso tem que estar sempre permeando, integridade é algo que tem que estar sempre permeando essa questão da agilidade. Mas sim, as ferramentas ajudam, né? E ajudam também a cada vez mais as pessoas entenderem e adequarem a forma como elas pensam e como elas agem, o seu mindset, para aplicar isso em outras prioridades e tornar esse mecanismo parte do nosso dia a dia, e não só quando eu tenho uma situação de crise, mas como eu incorporo isso no meu dia a dia para fazer as coisas mais rápidas, né, Lu? Eu não sei se você quer me complementar aí nessa. Não, olha, é muito, muito legal ouvir suas reflexões a respeito de. Gente, a gente trabalha junta, mas não é sempre, até porque o ambiente é muito ágil, né? Que a gente consegue sentar e fazer essas reflexões. Então, é super legal escutar aqui de vocês também. Mas fato é que eu acho que o que fez uma grande diferença, porque a cultura ela está estabelecida, né? Ela está presente na forma como cada indivíduo dentro da nossa companhia atua, e certamente as outras entidades, né, e outros personagens que foram fundamentais para que a operação da vacina acontecesse também tinham as suas culturas e se valeram delas, né, naquele momento. Mas a adoção de ferramentas, de técnicas, ela não é geral. Então, nós já tínhamos, sim, algumas ferramentas que a Sheila está contando. Aliás, eu acho que nada veio novo no momento da pandemia, né? O que nós fizemos foi otimizar o movimento que já vinha acontecendo. Eu acho que boa parte do que garantiu que a gente pudesse usá-los nessa mobilização foi que a gente partiu de um percentual da população de colegas que entendia o valor dessas ferramentas, questionava o status quo, buscava ser mais ágil e utilizar técnicas para isso, porque não é só querer ser ágil, tem técnica, tem formas de ser mais ágil. A gente partiu de um percentual da população e foi para praticamente todo mundo. Eu acho que... E por que todo mundo adotou? Porque todo mundo entendeu um propósito comum, valia a pena, não havia nenhuma dúvida, ninguém achava que o trabalho que estava fazendo talvez não merecesse uma atenção diferenciada, porque todo mundo, direto ou indiretamente, estava lidando com o tema Covid, que era tão importante, então não havia dúvida sobre o propósito. Eu acho que talvez seja uma reflexão interessante para a gente fazer e tomar em conta quando a gente pensa no futuro, né, de como garantir que o legado da pandemia nos mantenha ágeis e favoreça com que a gente traga cada vez mais avanços, porque não era só tirar o mundo da Covid, né, que a gente precisava, né, existem diversos outros desafios em saúde que a gente ainda precisa encontrar uma forma de superar
né? E acho que a Pfizer tá numa posição melhor do que o que sempre esteve para buscar trazer mais soluções. E aproveitando que você falou um pouquinho de desafios, né? Eu sei que as empresas elas buscam transformar os negócios, torná-los mais ágeis e dinâmicos. E aqui eu queria saber que conselho vocês dariam para as empresas que buscam essa transformação, para serem mais ágeis, dinâmicas. O que vocês poderiam dizer? E depois eu vou fechar com uma pergunta aí pessoal para vocês, profissional. Quer ir lá, Lu? Você quer que eu vá? Pode ir. Tá bom, então vamos lá. Essa pergunta é sempre interessante, né? Porque às vezes dar conselho é mais fácil do que do que a gente executar, mas talvez pensando um pouco, né, no que deu certo aqui, eu acho que a primeira coisa foi engajar as pessoas, trazer as pessoas juntas para a construção dessa jornada de transformação. E quando a gente fala de transformação, acho que é importante falar que não é que a gente tinha uma cultura, né? Porque essa palavra transformação parece que vem de, você está fazendo uma coisa e peraí, você mudou totalmente, você remexeu tudo, e aí não é bem isso, né? Na verdade, a gente comentou muito, a gente já tinha uma cultura bastante estabelecida e bastante forte. Então, foi, na verdade, transformar a forma como a gente fazia as coisas, baseado muito nessa referência cultural e nessa cultura que a gente tinha. E ter as pessoas juntas, trazer as pessoas e mobilizar. Eu acho que a Lu usou essa palavra, é uma palavra muito feliz. Mobilizar as pessoas para que isso não seja algo que a Pfizer está dizendo que é assim, porque a Pfizer é feita de cada um de nós que está aqui todo dia, né? Então, se é isso, em um momento tão complexo como esse, um momento que eu preciso verdadeiramente fazer algo acontecer para o benefício de todos, um objetivo comum, trazer as pessoas juntas, fazer através das pessoas, engajar as pessoas é extremamente importante. A gente percebeu também que investir em capacitação era também muito importante, porque a gente viveu momentos onde as pessoas entendiam o propósito, que a gente falou muito, elas sabiam a direção que a gente estava querendo ir, mas elas se perguntavam, como eu faço? O que eu faço para chegar lá, né? Então, capacitar as pessoas, dar ferramenta e também ser disciplinado nas ferramentas, porque, gente, ferramentas de metodologias ágeis, muitos de vocês aqui certamente utilizam-se delas. Tem hora que é chato, você fala, que coisa chata, porque tem que ser uma disciplina enorme, mas em momentos como esse, ferramenta, disciplina, capacitação é extremamente importante e, para mim, eu sou uma pessoa de recursos humanos, então, óbvio que as pessoas têm que estar extremamente envolvidas em tudo isso e a gente tem que investir muito nelas. Né? É isso aí, Shea. Seu conselho. Eu acrescentaria. Bom, acho que como conselho é entender que a gente não vai conseguir atuar no máximo da atenção para todos os desafios que a gente tem no prato, né? Seja eles quais forem. Então, voltar para o básico de priorizar, o momento da pandemia foi um momento que a gente não precisou fazer esse exercício. O vírus se fez prioridade por conta do impacto que ele teve e se fez prioridade para todo mundo. A gente não precisou sair vendendo a importância de a gente combater esse vírus. Isso tudo já estava lá. Mas no nosso dia a dia a gente precisa estabelecer isso para garantir que aquilo que é mais prioritário vai conseguir receber uma atenção diferente e que em cima daquilo ali a gente pode conseguir fazer coisas extraordinárias. Então, tudo começa desde o momento em que a gente estabelece os critérios para priorizar. De que forma a gente está priorizando? Eu tive um líder que ele tinha grandes frases de impacto, tenho várias na minha memória, e uma delas era, ele falava, priorizar é deixar de fazer aquilo que é importante, que a gente gosta de fazer, para fazer coisas ainda mais importantes. Então, deixar de fazer algo, saber que, olha, isso não é para agora, mas aí eu vou priorizar essas outras, talvez a gente consiga alguma mobilização. Nós não vamos ter novas pandemias, é possível que tenhamos, mas talvez não estamos tomando todos os cuidados, acho que como sistemas de saúde, governos pelo mundo, cientistas, né, tomando todos os cuidados para que o legado dessa pandemia também nos prepare para lidarmos melhor com uma próxima pandemia que possa vir. Mas até que isso aconteça, acho que estabelecer
quais são os momentos ou as oportunidades de fazer algo extraordinário que eu tenho hoje diante de mim, nos meus desafios, na minha função, garantir que eu priorize isso, né? E que eu garanta que as pessoas que precisam trabalhar em prol daquele algo extraordinário entendam por que fazer algo naquele sentido vai ser tão valioso, que é dividir um propósito. Né? Acho que com isso a gente pode ter pequenos grupos, né, conseguindo coisas tão fantásticas quanto as que se conseguiu no momento de pandemia, para atacar problemas que podem não ser tão grandes quanto esse, mas tão significativos quanto esse também para muitas pessoas. Então, acho que priorizar, mobilizar, garantir alinhamento sob um propósito, que todo mundo saiba por que está fazendo aquilo, as coisas vão ser mais ágeis, mais rápidas, com todas as ferramentas também que a gente pode ter para ajudar, né? Obrigada, Lu. E aqui a Lu acabou de falar um pouquinho sobre o legado, né, da pandemia. E para encerrar aqui o painel, eu queria saber de vocês aí uma pergunta pessoal que eu falei que ia fazer no final. Quais ensinamentos que vocês levam para a vida de vocês, tanto para pessoal quanto profissional, depois de ter vivido tudo isso? Bom, eu acho que para mim o maior ensinamento, e aí muito mais do lado pessoal mesmo, mas que se reflete na profissional Sheila, eu a vida inteira achei que eu estaria fazendo um bom trabalho se eu estivesse tudo sob controle. Se eu pudesse prever, planejar e controlar tudo aquilo. E a pandemia me ensinou que, óbvio, lidar com mudanças é algo que na Pfizer isso também faz parte da nossa cultura. A gente vive muito em um ambiente que muda muito rapidamente, mas mudar rapidamente é uma coisa. Você não ter uma visão do que vai acontecer no minuto seguinte, no dia seguinte, é algo que para mim no começo da pandemia me gerou muito desconforto, né? Muita insegurança. Então, esse é um legado que a pandemia me deixa como pessoa e como profissional também. Não dá para ter tudo sob controle. A gente não está no controle o tempo inteiro, né? Adaptabilidade e lidar com o imprevisto é extremamente importante. E tentar o novo, né? Porque às vezes a gente tem um mindset muito de a gente já tentou isso aqui e não deu certo. Mas a gente tentou usando determinadas ferramentas em um determinado cenário. Será que não dá para tentar de novo, de uma outra forma, né? Pegando um outro caminho? Então, isso foi algo que a pandemia me deixou muito na minha vida, na minha família, com os meus filhos, né? E também no meu trabalho, com o meu time, com os meus colegas, e dedicar um pouco mais de tempo para aquilo que é mais importante muitas vezes, que é para as relações. Às vezes a gente se envolve muito nos processos e as relações a gente acaba investindo um pouco menos. Então, esses foram os aprendizados que a pandemia me deixou e que eu carrego para todas as minhas vidas, corporativas, pessoais e todas mais que eu tiver aí pela frente. Legal isso, Shei. Acho que no meu mundinho aqui, acho que pessoalmente, né, o que só foi reforçado durante esse período foi a atitude de sempre buscar fazer coisas em que meu coração possa estar lá por inteiro e que eu veja o real porquê daquilo, né? Tentando traduzir propósito por outra palavra, porque a gente falou tanto de propósito, pode ficar repetitivo, mas a diferença no nível de entrega que a gente pode dar, tanto nas coisas que a gente está fazendo no mundo profissional quanto no pessoal, a diferença que faz a gente ter a visão do porquê estamos fazendo aquilo e ver sentido naquilo é incrível, né? A diferença de um trabalho medíocre para algo excepcional pode estar simplesmente no fato de que o porquê faz sentido para mim. Então, eu tenho sido muito mais criteriosa em escolher as coisas que vou fazer aqui dentro da Pfizer, e fora, e na minha casa, e com as minhas relações, minhas amizades, minha família, e garantindo que aquilo que tem um porquê que faz sentido, eu vou investir minha energia, porque eu sei que eu vou fazer muito melhor, né? E eu acho que me sinto muito melhor de uma forma global, né, agindo desse jeito. Acho que é isso que eu tenho levado nesse momento.
Ah, muito obrigada. Olha, foi tão boa a nossa conversa que infelizmente ela chegou ao fim, mas eu queria agradecer de coração. Realmente não é, a gente não consegue sempre ter esse papo aqui, mas para mim particularmente foi incrível. Então eu queria agradecer, Che, Lu, por compartilharem essas suas valiosas perspectivas e experiências hoje aqui com todos nós. Muito mais do que isso, né? Eu tenho o prazer de estar ao lado dessas duas mulheres incríveis no dia a dia aqui da minha vida e aqui dentro da Pfizer, eu posso dizer que elas são a mudança que elas querem no mundo. Isso eu não tenho dúvida que vocês deixam um legado aqui incrível para as pessoas que convivem com vocês, para as pessoas que trabalham com vocês. Vocês realmente são essa inspiração, esses seres humanos maravilhosos. E eu queria agradecer muito de coração, queria agradecer também o FIS pelo privilégio de estar aqui mediando esse painel, uma honra mediar essa conversa entre essas duas grandes mulheres. Muito, muito obrigada. E boa noite a todos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Adri. Muito bom estar aqui. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Boa noite a todos.